Bom, eu queria começar dizendo que é uma grande alegria poder estar aqui com vocês. É realmente um privilégio, mas também uma responsabilidade falar sobre um tema tão importante na nossa caminhada cristã. Essa viagem a dois, que nós chamamos de casamento. Enquanto eu estudava e orava por esse momento, o Senhor trabalhou primeiro em mim. E eu pude perceber, mais uma vez, o quanto eu careço da graça do Senhor para cumprir o meu papel como esposa. Não é fácil. Porque, minhas irmãs, depois da queda, todas nós carregamos bagagens pesadas. Todas nós lutamos contra os nossos pecados. Todas nós lutamos contra o nosso egoísmo. E todas nós vamos passar por dificuldades nesta vida. E no casamento, não é diferente. O nosso desafio hoje é aprender a lidar com tudo isso de uma forma que glorifique a Deus e revele o Evangelho dentro do nosso lar. Então, hoje eu quero convidar todas vocês a embarcar comigo nessa reflexão. Uma viagem a dois, onde vamos olhar para as diferenças, as emoções e as bagagens que trazemos para o casamento. E ver como o Senhor pode usar tudo isso para que nós possamos ser mais parecidas com Cristo. Mas antes de começarmos essa jornada, eu queria que a gente pudesse orar. Vamos pedir que o Espírito Santo nos conduza, que Ele me use, apesar de mim, me dê fidelidade à sua palavra e que cada coração aqui seja edificado e encorajado pela graça do nosso Deus. Vamos orar? Santo e eterno Deus, Pai maravilhoso, obrigada, Senhor, pelo privilégio de estar aqui nessa manhã, Pai. Que Tu possa, Senhor, me usar como um instrumento Teu, Senhor. Que, apesar de mim, ó Pai, Tu possa, Senhor, estar falando ao coração de cada um aqui. Tu conheces, ó Pai, nossas histórias, nossos corações, nossas bagagens e nossas lutas, Senhor. Que Tu possas, ó Deus, falar a cada uma de nós aquilo que nós precisamos, ó Deus, ouvir. Que possamos, ó Deus, estar com o coração atento a Te ouvir e com o coração disposto a mudar, a crescer e a querer ser mais parecida com Teu Filho amado. É em nome dele que eu oro nesta manhã, Senhor. Amém. Então, quando a gente fala em viagem a dois, a gente pensa logo naquela imagem bonita, né? Dois casais apaixonados, um casal apaixonado, um homem ou mulher, de mãos dadas, com planos, sonhos, malas prontas e um destino em comum. Mas só depois a gente descobre que essa viagem é, na verdade, uma longa estrada, por um caminho, às vezes, esburacado, cheio de curvas, e que nós carregamos nossas bagagens pesadas. Afinal, eu não conheço nenhum casamento com mais de algumas semanas que possa ser descrito como um grande conto de fadas que se realizou. O casamento é, de fato, glorioso, mas é difícil. É força e alegria, mas também envolve suor, lágrimas, perdão, derrotas humilhantes, mas também vitórias exaustivas. Quando lemos o livro de Gênesis, podemos ver que o casamento ocupa uma posição muito importante nos propósitos de Deus. E vemos ali qual é a real definição do casamento. Mesmo que o mundo tente distorcer sob um discurso de liberdade, seguir o próprio coração. E dentro dessa distorção humana, percebemos que cada vez mais o casamento ele tem deixado de ser aquilo que Deus diz que ele é, para se tornar uma busca pela felicidade. Então, nós estamos buscando o casamento fundamentado em sentimentos fúteis, só pensando na felicidade. E por causa dessa influência humanista e pecaminosa, uma das principais bagagens que nós carregamos são as expectativas irreais sobre o casamento. E essa é a primeira bagagem que nós vamos abrir aqui hoje, nesta manhã. Ai, minhas irmãs, nunca houve na história da sociedade pessoas tão idealistas naquilo que procuram em um cônjuge. Muitas de nós caíram no mito atual de encontrar uma alma gêmea, a minha cara metade, né? A metade da laranja. E essa ideia sutil e romântica de que existe alguém por aí
perfeitamente compatível conosco, que não vai me dar trabalho, e eu também não vou dar trabalho a ele. Alguém que vai me entender sem esforço, que vai preencher nossas lacunas e finalmente nos fazer felizes. Quem nunca, né? Quem nunca acreditou nisso? Né? Que o vazio que me falta é a minha cara metade, que deve estar por aí. Onde é que está meu príncipe encantado, que vai aparecer no cavalo branco? Agora pense comigo. Se eu espero que meu marido me faça feliz, me entenda, me complete, me realize emocionalmente, o que eu estou fazendo? Colocando um peso que nem ele, nem eu podemos carregar. Quando esperamos que o outro nos complete, estamos pedindo que o nosso cônjuge nos dê aquilo que somente Cristo pode nos dar. Assim, nós tornamos o casamento mais penoso do que precisa ser, com o peso esmagador das nossas expectativas impossíveis. Não há esse cônjuge perfeito, né? E o casamento ele já é desafiador por si só, mas a gente coloca nossas expectativas e frustrações e torna ele ainda mais difícil. É verdade que nós crescemos escutando contos de fadas, né? Eu estou revendo todos agora com minha filha. A Cinderela. Inconscientemente, a gente passou a acreditar que o final feliz, o glorioso dia, é, enfim, o dia do casamento. O nosso felizes para sempre, né? Afinal, nenhuma história continua para nos contar o que acontece depois do felizes para sempre, né? Depois que há o beijo e declara o marido e mulher, não tem a próxima etapa. Por que será? Mas não me entendam mal, irmãs. Eu gosto de ser casada, eu amo ser casada. De fato, o casamento ele é um verdadeiro presente maravilhoso que Deus nos dá. É um deleite para a nossa alma. É um sopro de fôlego neste mundo caído. Mas calma, não é a nossa redenção. Ainda vivemos em um mundo caído. E então, só podemos casar com pecadores miseráveis, que carecem de um Deus santo, assim como nós. A Elizabeth Elliot brinca que ela casou 3 vezes. E ela diz que não conhece nenhuma outra espécie para se casar, a não ser pecadores. Que azar, né? 3 vezes casou com um pecador. Então, nós vivemos ainda nesse mundo caído, né? Então, o nosso cônjuge ele não vai ser perfeito. E se eu coloco toda a minha expectativa de felicidade, completude, realização em um cônjuge imperfeito, não está claro que isso não vai dar certo. Em algum momento, o meu marido pecador irá me decepcionar, me magoar, me ferir, assim como eu o também farei. Não há como fugir dessa verdade inegável neste mundo caído. Muitas vezes, nós entramos no casamento preocupados apenas com a nossa felicidade, com a nossa satisfação própria. E essa, minhas irmãs, é uma bela receita para um casamento fracassado. Nós não podemos entrar, né, num casamento pensando em nós se o casamento é a ilustração de Cristo e a noiva e a igreja, né? Quem veio para ser, quem é o rei, quem é glorioso, veio para servir. Por que a gente acha que vai entrar no casamento para ser servida? Quem somos nós, né? Então, o casamento não é esse romance hollywoodiano. Borboletas no estômago, cabelos ao vento. Não é bem assim. Ele é, na verdade, um meio de santificação. E o nosso primeiro desafio é exatamente esse, nos esvaziar para servir ao outro. Que desafio. Que difícil, não é mesmo? Tim Keller diz que o casamento é o laboratório onde Deus refina o egoísmo. E é fato que cada pecado nosso flui do reservatório do eu. Nós abandonamos Deus e os outros em favor de nós mesmos, em favor do nosso conforto. Se vai me custar, eu não vou sair do meu comodismo. Se vai ser difícil, eu penso muitas vezes, e às vezes, quando eu sirvo, ainda passo reclamando.
era melhor ter dormido mais do que acordar e botar o café da manhã do meu marido. Não é mesmo? Então, nenhum lugar, né, nenhum relacionamento, essa inversão é mais evidente e prejudicial do que no nosso casamento. Quando nós nos casamos, a gente não vive mais para si. E é muito difícil. Por isso, minhas irmãs, nós precisamos deixar para trás as nossas expectativas irreais. E precisamos entender que o objetivo do casamento não é me fazer feliz, me fazer sentir completa e realizada. O casamento é, na verdade, uma forma de dois amigos espirituais ajudarem um ao outro na jornada para se tornarem as pessoas que Deus os criou para ser. E Ele não nos criou para sermos egoístas, preguiçosas, pessoas que amam o conforto. De fato, não foi esse o nosso chamado. Então, o casamento ele não tem nada a ver comigo ou com o meu cônjuge. Como assim? Né? Nós nos preparamos tanto para esse momento, para viver delícias com nossos cônjuges, e não tem a ver comigo, nem com o meu cônjuge. Mas ela acabou de falar que eu tenho que servir o meu cônjuge. Como assim? Nosso casamento tem a ver com Cristo. Deus criou o casamento e ele tem a ver com Cristo, não comigo. O casamento, ele é maravilhoso, como eu falei, mas não é porque traz alegria às pessoas ou porque proporciona um ambiente saudável para a criação dos filhos ou porque estabiliza a sociedade, embora o casamento realmente faça todas estas coisas. Mas o casamento é maravilhoso porque Deus o projetou para manifestar a sua glória, não a minha, a sua glória. O foco de um casamento próspero é a glória de Deus. Não é ajuntar riquezas nessa vida, não é só se entender, né, ter um bom diálogo. Isso tudo é maravilhoso e faz parte da gente mostrar a glória de Deus. As Escrituras dizem que um casamento aponta para algo muito maior. O relacionamento de Cristo com a igreja. Eu queria pedir que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Efésios 5, 22 a 32. Eu esqueci de cronometrar, agora não sei se eu estou correndo. Tá bem? Vamos lá. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa, como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, vemos aqui que o casamento tem um propósito de expressar ao mundo, de expressar aos filhos de Deus e de expressar à igreja o que é o relacionamento de Cristo com a sua noiva, com a sua própria igreja. E quando eu não entendo isso, quando eu não entendo que o propósito do casamento não é sobre mim, mas sobre Cristo com a sua noiva, com a sua própria igreja, eu começo a me frustrar. Porque a gente não acha na Bíblia que o casamento é para me fazer feliz.
A gente não acha na Bíblia que o casamento é para me realizar. Embora nós tenhamos que casar querendo fazer nosso cônjuge feliz e vice-versa. Nós devemos nos preocupar com isso, com certeza. Mas não é sobre isso. Não é sobre isso. Então, minhas irmãs, como é que a gente faz para abandonar as nossas expectativas irreais e viver verdadeiramente esse propósito do casamento que Deus nos chamou para viver? Nós precisamos olhar para o Evangelho. Nós precisamos conhecer o Evangelho. E nós precisamos viver o Evangelho. E eu não tenho como viver aquilo que eu não conheço. Dave Harvey, meu inglês não é muito bom, mas acho que eu falei bem, em seu livro Quando Pecadores Dizem Sim, diz que, para nutrir uma expectativa de um casamento que dure por toda a vida e seja bem-sucedido, você precisa ter um entendimento claro do Evangelho. Do contrário, não poderá ver a Deus, a você mesmo ou a seu casamento, como eles realmente são. O Evangelho é a fonte de um casamento próspero. Veja só, não são as riquezas, o Evangelho é a causa de um casamento próspero. Somente através do Evangelho, minhas irmãs, que nós podemos lidar com as frustrações das nossas expectativas irreais. Somente com o Evangelho que nós conseguimos lidar com as mágoas. Somente com o Evangelho nós conseguimos lidar com as nossas diferenças. Senão, nós queremos tornar o nosso cônjuge da forma que nós queremos, a nosso próprio prazer. E é somente enchendo o nosso coração com o amor de Deus que nós podemos olhar claramente para o nosso cônjuge, ver os pecados do nosso cônjuge e, ainda assim, amá-lo e aceitá-lo. E estar ao lado dele para torná-lo mais parecido com Cristo. Afinal, nós somos chamados para sermos auxiliadoras deles. Esse é o nosso papel. Então, quando eu olho para o Evangelho, quando eu conheço o Evangelho, e quando o Evangelho vem ao meu lar e ao casamento, há uma mudança definitiva no modo de funcionamento, tom e atitude. Nós nos comportamos diferentes. O casamento começa a ter as características do seu líder, Cristo. E no caso do Evangelho, não pode haver líder melhor para nós em nosso casamento. Então, minhas amadas, o que nós devemos fazer é deixar a nossa bagagem de expectativas irreais e mundanas para trás e revisitar o nosso conceito de casamento à luz da palavra. Evangelho. Não há outro caminho, não há outro meio. Minhas irmãs, se o casamento foi criado por Deus, quem melhor do que o próprio Criador para nos ensinar a vivê-lo? Aí, quando a gente compra um eletrodoméstico novo, eu não consigo, meu marido até tenta, se arrisca, mas eu preciso ir para o manual de instruções. Senão eu não consigo encaixar, já queimei aspirador desse jeito. Liguei na tomada, era 110, minha tomada era 220, não vi no manual de instruções. Primeira vez que eu fui usar, toda empolgada, uma boa dona de casa, queimei. Queimei, tive que mandar de volta, comprar outro. Então, só o fabricante sabe como fazer aquilo funcionar. Sabe a melhor forma de fazer aquilo funcionar. Também é assim com o casamento. Foi Deus quem o criou, foi Deus quem o instituiu. Da mesma forma, o manual do casamento não está nas redes sociais, no Instagram, na consulta com o seu psicólogo, nem nos filmes, nem nos conselhos da nossa cultura. O manual do casamento está na palavra de Deus. Agora, queria seguir com vocês para outra bagagem que nós costumamos carregar. Todas nós carregamos. E pesa bastante. Estou falando da bagagem da nossa criação. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis 2, 24. Cada uma de nós veio de um lar diferente. Algumas foram criadas em lares cheios de
afeto. Outras em lares marcados por silêncio, distância e até mesmo dor. Algumas viram os pais resolverem tudo conversando. Outras viram brigas, separações, frieza, manipulação. E quando nós nos casamos, há dois mundos diferentes se encontrando. Duas criações diferentes, dois modos de pensar, duas formas de reagir, duas famílias de origem que moldaram duas pessoas completamente diferentes e que agora têm o desafio de caminhar como uma só carne. Isso, minhas irmãs, não é simples. Especialmente pelo que Simone estava falando. Nós, infelizmente, não temos tantos modelos de família assim cristãos. Mas nós acabamos de ver que o casamento não existe para me satisfazer, para me fazer feliz, para me completar, mas que foi para me santificar. E aqui está o ponto. Deus usa essas diferenças que herdamos da nossa criação para moldar o nosso coração à semelhança de Cristo. É um propósito dele também. Queridas, todas nós fomos ensinadas, conscientemente ou não, sobre o que é amor, sobre o que é conflito, sobre o que é respeito, sobre o que é perdão, sobre o que é autoridade. E a maioria desses aprendizados veio das nossas famílias, com exemplo, com palavras. E algumas cresceram em lares muito rígidos, outras em lares permissivos, algumas aprendendo que demonstrar afeto é sinal de fraqueza. Outras que o amor precisa ser constantemente provado. E aí, o que acontece? Nós levamos grande parte disso conosco, às vezes sem nem perceber. E quando casamos, começamos a julgar o outro com base no nosso manual de origem. Mas o problema é que o outro tem outro manual de origem. E aí começa todo esse choque de manuais, que geram frustrações, feridas, muitas vezes uma guerra fria dentro de casa. A boa notícia é que o Evangelho reeduca o nosso coração. Mais uma vez, quando olhamos para a Escritura, vemos que Cristo é o modelo, não nossos pais. Cristo é o modelo. Então, a gente não pode mais se justificar. Ah, mas porque eu fui criada assim. Ah, mas porque minha mãe era assim. Não temos mais justificativa para os nossos pecados. Não podemos mais nos apoiar nessa bengala. Ontem mesmo eu conversava com Simone sobre a minha história. Eu não nasci em um berço cristão. Não tenho pais cristãos. Os meus pais se divorciaram quando eu tinha apenas 1 ano. E o divórcio sempre foi algo muito normalizado no meu meio familiar. Como Simone falou, da primeira geração de crentes. Eu, na minha família, estou começando agora uma família cristã. Então, eu cresci ouvindo, se não dá certo, é só sair fora. Está difícil, para quem insistir. Meu pai, infelizmente, foi um homem muito ausente. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ele nunca fez questão de estar presente. Por muito tempo, eu não percebia o quanto isso tinha me moldado. E eu aprendi, sem perceber, que amor era algo instável, que compromisso podia ser temporário e que, se doesse, eu podia simplesmente desistir. Meu conceito sobre homem também não era dos melhores. Afinal, para mim, meu pai era aquele modelo e todo homem poderia fazer o mesmo. Esses foram os valores que eu, sem querer, carreguei comigo. E minhas irmãs, é muito mais difícil quebrar os padrões do que repeti-los. Não é fácil. É mais fácil continuar reagindo como aprendemos do que escolher um novo caminho. Porque novos comportamentos exigem intencionalidade, arrependimento e dependência do Espírito Santo. Não consigo pela minha própria força. Não consigo. Mas a boa notícia, e eu falo isso com o coração realmente cheio de gratidão,
é que a graça de Deus é maior do que a nossa história de criação. Em Cristo, é possível começar uma nova história. Quando eu conheci o Evangelho, eu entendi que eu não estava condenada a repetir a história dos meus pais. É claro que é desafiador iniciar uma nova cultura e não repetir os padrões de comportamentos. Mas o nosso desafio é pegar aquilo que a gente aprendeu de errado e nos fazer servir de aprendizado. Nós temos a oportunidade de fazer diferente em nosso lar. Que privilégio! É neste momento que também somos chamados a cortar o cordão umbilical e vivermos a nossa própria família. Faz parte do deixar pai e mãe. E mesmo que você e seu cônjuge, tenham vindo de lares completamente diferentes, também tem uma boa notícia. Não importa como cada um foi ensinado a amar, a discutir ou a lidar com as dificuldades da vida. A palavra de Deus continua sendo o nosso ponto de partida e o nosso guia seguro. Então, todos nós vemos a partir de uma perspectiva, certo? Chamamos isso de cosmovisão. A nossa cosmovisão, infelizmente, é formada muitas vezes pelo meio em que estamos e pela criação que nós recebemos, sem que nós sequer percebamos. Por isso, nosso desafio nós precisamos, mais uma vez, voltar para as Escrituras e formar nossa cosmovisão a partir dela. Pois todas as nossas ideias sobre a vida, necessidade, casamento, romance, conflito e tudo mais refletem inevitavelmente a visão que temos de Deus. Então, minhas irmãs, vamos seguir para outra bagagem. Até aqui nós vemos que nossas criações influenciam tanto a forma como amamos, reagimos e enxergamos o casamento. Mas agora eu quero te convidar para olhar para outra bagagem, que também pesa. Para umas, mais do que para outras. A bagagem do passado amoroso. São histórias antigas, feridas emocionais, experiências quebradas e até pecados que deixaram cicatrizes profundas. Coisas que a gente acha que já tinha superado, mas que de vez em quando nós menos esperamos, podem voltar a pesar no presente. Queridas, nosso passado não desaparece quando dizemos sim no altar. Quem dera. O casamento não apaga memórias e nem limpa lembranças automaticamente. Tudo aquilo que vivemos, sejam experiências afetivas, rejeições, relacionamentos fora da vontade de Deus, traumas, fazem parte da nossa história e podem influenciar a forma como nós vivemos o nosso casamento hoje. Algumas de nós podem carregar feridas de abandono, pais ausentes, como eu, relacionamentos que prometeram amor e trouxeram dor. Outras podem carregar culpas, pecados cometidos, escolhas impensadas, vínculos que deixaram marcas. Há também aquelas que nunca viveram algo grave, mas alimentaram fantasias, comparações ou idealizações que contaminam o olhar sobre o presente. E o que acontece quando nós não tratamos o passado à luz do Evangelho? Ele molda o presente. Feridas não curadas geralmente nos trazem crenças ruins, mesmo que nós não percebamos. Como, por exemplo, eu não mereço ser amada. Eu não mereço estar em um casamento saudável. Em algum momento, eu vou estragar tudo. E então, nós levamos para o casamento um coração dividido, que ainda não foi realmente redimido. Nós tentamos amar o nosso cônjuge, mas temos medo. Nós tentamos nos entregar, mas já erguendo muros. Nós tentamos confiar, mas esperando quando ele vai me dar um golpe. Será que essa é a entrega que Deus quer de nós no casamento? Um coração
dividido, um coração que traz experiências passadas, não consegue ser vulnerável. Não é bem assim. Mas vejam, 2 Coríntios 5,17 diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Minhas irmãs, essa é a melhor notícia que um coração ferido pode ouvir. Não há pecado, não há trauma, não há lembrança que o sangue de Cristo não possa purificar. Toda a expiação de todos os nossos pecados foi realizada de uma vez por todas pelo nosso maravilhoso Salvador na cruz. Então, não permita que o passado tenha peso sobre o seu casamento hoje. Não podemos permitir. Minhas irmãs, eu quero caminhar para o final, sabendo que talvez eu tenha frustrado alguma de vocês. Talvez alguém tenha vindo esperando uma palestra que trouxesse uma receita. Algo prático, rápido, um manual de 10 passos, que dissesse como ter um casamento feliz, sem dificuldades, sem lágrimas, sem pecados. Mas a verdade é que não há outra resposta para vivermos um casamento senão Cristo, um casamento saudável. Não há outro caminho senão o Evangelho. John Piper, em seu livreto Preparando-se para o Casamento, disse algo que me marcou profundamente. Se queremos ver o casamento assumir o lugar em que ele deve ter no mundo e na igreja, se nós queremos que o casamento glorifique a verdade, o valor, a beleza e a grandeza de Deus, devemos ensinar e pregar menos sobre casamento e mais sobre Deus. Irmãs, nenhum casamento jamais foi fácil depois da queda, depois da entrada do pecado neste mundo. Então, eu queria dizer para vocês que o casamento não é o problema. Se há irmãs solteiras em que eu possa ter assustado, o casamento não é o problema, minhas irmãs. O pecado é o problema. Mas veja, Deus não criou o casamento realmente para facilitar a nossa vida. Ele não criou para ser fácil. Mas Deus criou o casamento para revelar beleza, força e amor, que nunca poderiam ser descobertos em uma terra de facilidade. Minhas irmãs, o amor que sobrevive a provas, que insiste na fidelidade, que escolhe o perdão. Esse amor conhece uma alegria e uma satisfação que o mundo mimado, frágil e egoísta nunca experimentaria. Inclusive, nós temos visto uma onda de famosos se divorciando, que parecem ter uma família até parecida com a nossa, alguns com 3 filhos, o que é difícil para o mundo, parecem ser apaixonados, né? E é exatamente isso, minhas irmãs. Eles nunca vão provar dessa alegria, dessa satisfação, porque o amor deles é mimado, frágil, egoísta. Se não está dando certo, se está me custando, eu posso sair fora. Não é mesmo? E o maior retrato disso, minhas irmãs, desse amor que sobrevive a provas, que insiste na fidelidade, que escolhe o perdão, é a cruz. Jesus Cristo não esperou que o casamento fosse fácil. Ele foi fiel ao casamento mais difícil e mais feio de todos os tempos. O seu pacto de amor com a noiva infiel, rebelde,
desobediente, que somos nós. E porque ele foi fiel até o fim, hoje podemos desfrutar das delícias eternas da comunhão com Deus. E nós somos chamadas, portanto, a amar o nosso cônjuge como Deus nos amou. Afinal, Cristo é o modelo. Não conseguiremos amar com amor sem pecados, mas somos chamadas a amar com amor cheio de graça, um amor perdoador, compassivo, paciente e persistente. Minhas irmãs, que Deus nos conceda coragem de amar como Ele ama, humildade de servir como Ele serviu e a perseverança de permanecer, mesmo quando for difícil. Porque é nesse lugar de entrega que o casamento cumpre, então, seu propósito: refletir o Evangelho ao mundo. Vamos orar mais uma vez? Santo e eterno Deus, que desafio, Senhor, nós somos chamados a viver, ó Pai. Mas somos tão gratas, Senhor, porque Tu nos deste, ó Pai, o manual, Tu nos deste Cristo como modelo, Senhor. E Tu, ó Pai, ainda o enviaste, Senhor, para morrer pelos nossos pecados, ó Pai. Tu nos livraste, Senhor, de qualquer escravidão, Senhor. Tu faz nova, Senhor, todas as coisas. E nos capacita, nos dá a graça de viver novas histórias, Senhor. Que Tu possas, ó Pai, falar aos nossos corações, nos dar coragem para viver esse amor que constrange, que perdoa. Que Tu nos dê perseverança, ó Pai. E que, acima de tudo, Senhor, nosso desejo não seja a nossa própria felicidade, ó Pai. Não seja dar glória a nós mesmas, Senhor. Mas que seja glorificar o Teu nome, meu Deus. Que possamos, ó Deus, com os nossos exemplos, com a nossa casa, Senhor, glorificar o Teu nome. Fazer o Teu nome conhecido, Senhor. Essa é a minha oração. Essa é a nossa oração, Senhor. E te pedimos por tudo isso, ó Pai. No nome do Teu Filho, Senhor, Jesus Cristo. Amém.